O técnico Roger Machado dá o aval para o Inter investir na contratação de William Arão. Quero te trazer alguns detalhes sobre a contratação deste possível novo reforço para o Internacional. Enquanto isso, a direção está no exterior. Eu quero te explicar qual o planejamento do departamento de futebol neste momento. E garotos abrem mão das férias em prol do time sub-20 e ritmo de jogo. Quero te contar tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero atualizar as últimas informações do Internacional neste conteúdo, que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo em pouquíssimos cliques. Carro, moto ou caminhão, IPVA, licenciamento, multa, tudo você fica em dia com a Zapay. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se você tiver no computador vai abrir uma aba de um site, senão você vai baixar o aplicativo da Zapay que também está disponível aqui para você, tá bom? São poucos cliques e aí tu roda tranquilo, sem dor de cabeça, né? Nesse domingão aí, né? Aproveitar que tá chovendo aqui no Rio Grande do Sul, vai ficar em casa, já baixa aí, já entra em dia, já fica tudo certo com o teu veículo, tá bom? Zapay, Z-A-P-A-Y, são meus parceiros aqui no canal. Turma, quero começar falando sobre o William Arão. Afinal, a informação é de que Roger Machado deu o aval para que o Inter invista na contratação do volante de 33 anos, que hoje é livre no mercado após a sua passagem pelo Panathinaikos da Grécia. O William Arão acho que dispensa muitas apresentações, né? Jogador multicampeão aí pelo Flamengo desde a temporada 2016, né? Jogando pelo rubro-negro, saiu somente em 2022, então pegou toda aquela era vitoriosa, né? Do Jorge Jesus, do Rogério Ceni, né? De outros treinadores como o Dorival Júnior também. E depois disso, né, acabou sendo negociado com o Fenerbahçe da Turquia e está no Panathinaikos desde a metade de 2023. Por lá, na última temporada, jogou 39 jogos e marcou um gol. Vem jogando, né, como um camisa 5 e hoje é um jogador livre no mercado, na posição que o Inter está buscando, né, este camisa 5, esse substituto para o Fernando, que aparentemente vai ficar muito tempo ainda afastado, né, por conta de uma lesão no joelho. O grande ponto é o seguinte, o William Arão esteve muito perto de ser reforço do Santos, muito porque, né, o Alexandre Matos, executivo de futebol, deixou o Cruzeiro para, né, ser o novo dirigente da equipe da Baixada Santista. O grande ponto foi a pedida do William Arão, na casa de R$1 milhão entre salário, direito de imagem e luvas. O que são luvas? Né? São premiações que um jogador, né, recebe em dinheiro pela assinatura do contrato, como se fosse um bônus, né? Isso é comum, né, no meio do futebol. O grande ponto é que, como não envolve, né, uma negociação entre clubes, o jogador pede um pouquinho mais de dinheiro porque ele tem o próprio passe na mão. O Inter não está disposto a pagar R$1 milhão pelo William Arão, mas coloca este nome dentro da lista, né? Afinal, o Roger não esconde de ninguém a admiração pelo William Arão, então é um jogador, né, que o Inter fará um esforço. Muito se falou também, né, sobre o Kaique Gonçalves, mas a informação que vem lá de Caxias do Sul, do bem informado Bruno Muck, né, repórter da Rádio Caxias, é de que a única proposta em cima da mesa do Juventude pelo Kaique é do Grêmio. O Inter quer um pré-contrato com o Kaique, né, que pode ser assinado a partir do dia 1º de julho. E aí, né, desta forma, pressionar a direção do Juventude para liberar o jogador. Só que como o Grêmio fez uma oferta absurda pelo Kaique, né, R$5 milhões à vista, mais 2 jogadores emprestados com salários totalmente pagos pelo Grêmio, né, o Luan Cândido e também, né, o João Lucas, 2 laterais, o Inter, né, neste molde, nestes valores, não vai entrar, né, no leilão. E o Kaique, por mais que seja um jogador extremamente elogiado pelo Roger, tenha trabalhado com o Roger ano passado no Juventude e seja um jogador também admirado pelo técnico colorado, financeiramente não é um negócio, né, plausível para o Inter. Então, por isso, o William Arão entra, né, neste escopo, porque é um jogador livre, óbvio que terá concorrência, óbvio que os valores são altos, mas mesmo assim o Inter, né, tem este atleta no seu mapa. Então vamos ver se a gente avança em maiores novidades aí nos próximos dias. Afinal, né, estamos vivendo um período de recesso do Internacional e por isso também, né, a gente está vendo algumas imagens dos dirigentes no exterior. O presidente Alessandro Barcelos esteve no Confute, né, em Miami, onde debateu bastante, né, sobre liga, sobre formato, né, de ligas de futebol e aproveitou e levou a família.
O D'Alessandro ontem, né, postou uma imagem na Itália, comemorando, né, 20 anos de casado com a sua esposa. Eu fui entrar em contato, né, com o staff, né, do D'Alessandro, falei, né, com algumas pessoas ligadas à direção do Internacional que me disseram o seguinte: Colar, o departamento de futebol do Inter está em recesso presencial. Não significa que o D'Alessandro, estando na Itália, não está em reuniões, né, com o departamento de análise, né, o CAPA, né, que os membros do departamento de futebol não estejam em contato, né, pelo telefone com, né, agentes, com jogadores, e se evoluir para uma reunião será feita, né, de forma remota, ou tem alguém, né, dentro do departamento de futebol do Inter que está, né, com esta incumbência. A gente lembra, né, em dado momento do ano passado, quando o David Bandeira ainda era o gerente de mercado do Inter, que quem viajava era o David Bandeira com o Felipe D'Alegrave, que é o advogado do clube, agora diretor de futebol da parte jurídica. Então imagino, né, que o Ricardo Sobrinho, que é hoje o que era o David Bandeira no passado, junto do Felipe D'Alegrave, que está no departamento de futebol, estejam trabalhando, e quando necessário, o presidente, o Bisol e o D'Alessandro vão entrar, e o próprio André Mazzucco, né, que aparentemente permanece em Porto Alegre, vão tomar conta dessa situação da janela de transferências. Por mais que eu preciso lembrar a vocês, o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, deu uma declaração lá em Belo Horizonte de que o Inter não vai ser tão apetitoso na janela, não terá tanta fome. Ele falou que é equivocada a leitura de que o Inter precisa de 4 a 5 reforços. Então, como já veio o Alan Benítez, eu estou projetando 2 nomes. Não sei o que estou projetando, é ele que falou. Então, 2 jogadores, né, o Inter deve buscar na janela, além das reposições, caso aconteçam vendas, e a gente sabe, né, que é bem provável que vendas devem acontecer neste sentido. Então, sim, né, D'Alessandro está na Itália, Barcelos está em Miami, não sei onde está o Bisol neste momento, não sei onde está o Mazzucco, mas o departamento de futebol garante que não está em férias, né, está trabalhando apenas de forma remota, sem ir ao CT Parque Gigante, por exemplo, ou, né, o estádio Beira-Rio. Ou tem alguém lá, mas, né, o departamento de futebol neste aspecto está liberado a partir, né, do pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Para a gente fechar, eu quero falar da classificação do Internacional para as semifinais do Gauchão Sub-20. Eu sei que eu não costumo tratar muito de categoria de base aqui, mas eu achei relevante, porque na tarde deste sábado, na Morada dos Quero-Queros em Alvorada, o Inter venceu o Ipiranga por 3-1 e garantiu classificação. Tinha empatado em 1-1 lá em Erechim, e os gols da vitória foram de Denis Marfo, né, o ganês, que foi convocado até para a seleção do seu país recentemente, Gustavo Santos, segundo volante, que esteve trabalhando com Roger, e Marlon, que também foi promovido no começo da temporada, jogador de lado de campo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque na nominata do técnico Renan Brito, né, ex-goleiro, inclusive, né, do Internacional, tiveram alguns jogadores do time principal, ou seja, eles abriram mão das férias, né, para estarem com o time sub-20, né, nesta classificação. Quero pegar a nominata aqui que começou o jogo, tá? Henrique Menca, o goleiro que foi convocado, inclusive, para o Sul-Americano sub-20, Ian Henrique, lateral que veio do Guarani, Everton, que também já treinou com o Roger em dado momento, Wesley e Pablo, o lateral esquerdo que esteve em Belo Horizonte, inclusive. Luiz Otávio, capitão, número 5, também esteve em BH, Denis Marfo, Marlon, Iago Noal e Luiz Felipe, e na frente o Diego Kozer como centroavante. No banco, né, tinha o Gustavo Santos, como eu citei, tem o Leandro Cauã, que veio, né, do Náutico recentemente, o Christian, que está inscrito, inclusive, na Copa Libertadores da América pelo Inter, e o João Dalla Corte, né, que tem sido lateral esquerdo aí a partir da chegada do Renan. Então, assim, né, ritmo de jogo para esses jogadores, para que eles possam, né, voltar em dado momento com mais ritmo, mais sequência, e possam ser melhores utilizados, né? Afinal, a gente viu, por exemplo, o próprio Iago Noal entrando no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro na derrota por 2-0 lá em BH. Tá certo? Não esquece que o domingo é movimentado com o Super Mundial de Clubes. Bayern de Munique e Auckland City, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, Palmeiras e Porto, e Botafogo contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Então vai lá e faz o teu palpite, sabe onde? KTO.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também, tá bom? Não esquece que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!